Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! E aí? Por onde estamos? Acabou abril já, hein? Abril já tá indo embora, cara. Dia 30, acho que cai ainda numa quinta-feira, dá pra gente fazer mais um programa, mas tá muito rápido, cara. Não andava até o carnaval. Chegou no carnaval, o mundo desandou. Março e abril passou num piscar de olhos. Então não importa onde esteja, importante que você está aqui conosco para mais um programa do Red Zone. Você entender todas as ancestralidades das estupidezes que permanecem ainda nos rodeando. Eu, Alexandre Bellini, estou aqui para mais um programa do meu lado, Fernando Abate. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica, provocação e acidez. Já solta a frase da semana, vai. Vai direto. Mandei assim, a inspiração dessa semana, eu estava te contando, né? Quem é que as pessoas ouvem? Será que elas ouvem alguém? Porque a gente tem falado, e tá difícil, são poucos, né? Daí eu fiquei pensando, e eu falei, será que as pessoas ainda não acreditam ou se elas ainda ouvem as dicas da vovó? Tipo, vitamina C e cama, entendeu? Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Então esse programa nós vamos fazer especial com as dicas da vovó de cibersegurança, para ver se alguém ouve pelo menos a dica da vovó. Caduco, a gente sabe que tem um monte aí. Porque um surdo, né? Sei lá, eu não sei se as pessoas fazem de surda ou são surdas mesmo. Não dá para saber. Mas que tá estranho as coisas hoje em dia, tá assim. Então a gente vai para as dicas da vovó hoje. Ótimo. Então já vai uma dica de vovó, né? 16 e 17 de maio, já tá aí. B-Sides em São Paulo. Já divulgaram o lugar no site? Ainda não, né? Já. Vai ser numa faculdade na Moca. Só que não podia falar o nome por contratual, entendeu? Mas... Tem muitas faculdades na Moca. Acho que tem um endereço. Tem muitas faculdades na Moca, né? Tem um endereço lá. Pois é. Então, se vocês quiserem saber, olha no site, a gente não vai falar o nome da faculdade. Não, é melhor a gente não se expor tanto, Então, gente, contagem regressiva, hein? Daqui a pouco aparece já os convites para você pegar, se inscrever, e é rápido. Fiquem ligados, tá? Ligadérrimos. O negócio está aí. Bom, vamos lá. Notícia que está chocando o mundo, né? Aliás, a gente já estava prevendo isso acontecer, já faz um tempo que a gente está falando. Só que as pessoas insistem em não ouvir, por isso que a gente está fazendo as dicas da vovó. A NIST, né? NIST, responsável pelo framework NIST, todo mundo fala, né? Vai parar de classificar prioridades, assim, baixa prioridade ou não prioritária, falhas que são não prioritárias ou de baixa prioridade, devido à quantidade enorme que está pipocando de problemas. Ela vai deixar de atribuir pontuação para severidades e detalhes extras, né? Essas vulnerabilidades de baixa prioridade, no NVD lá da NIST. Porque o volume, cara, cresceu demais. Demais. E a equipe não está conseguindo acompanhar, né? Não está faltando braço. Então, a partir de 15 de abril, agora que passou, a análise completa fica restrita a falhas que atendam critérios específicos de risco, como as exploradas ativamente, que afetam software do governo federal dos Estados Unidos, ou que envolvem software crítico, né? Ou situações críticas, vamos dizer assim. O que você acha que isso está acontecendo? Né, Mate? Ale, vamos lá. A gente tem um cenário aqui que é o seguinte.
dentro do NIST. Então, o NIST seria tipo, sei lá, a gente podia comparar ele com a Anvisa ou com algum outro instituto desse daí de normas e medidas, né, que tem no Brasil. Mas esse instituto ele toma conta de um monte de coisa, inclusive é ele que mantém o catálogo das vulnerabilidades. Então, sempre que você vê um CVE, né, uma vulnerabilidade que foi publicada, que tem histórico, tem todo, sei lá, documentação envolvida nela. Tem um registro de nascimento e como que está o andamento daquele problema. Exato. Ele está no banco de dados do NIST, que é exatamente isso daí, NVD, National Vulnerability Database, Banco de Dados Nacional de Vulnerabilidades. Só que o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, é um fenômeno interessante. Com o uso de inteligência artificial, tem um monte de vulnerabilidade aparecendo e um monte de gente submetendo tudo para o NIST de vou ganhar o meu CVE, vou ganhar o meu CVE, só que eles estão fazendo de forma automatizada. O problema não é ser feito de forma automatizada. O problema é ser feito e ser enviado sem critério nenhum. Isso daí está sobrecarregando as pessoas sérias que trabalham lá para que elas consigam fazer análise. Os caras pegaram e falaram, amigão, tá aparecendo muita coisa aqui, nós não vamos conseguir fazer análise de tudo, vamos fazer o quê? Cara, o nego mandou, vai entrar no banco de dados, parabéns para você. Só que nós vamos ver vulnerabilidades que estão sendo melhor escritas e com os critérios de explorado ativamente, que existe uso no governo e tudo mais. Né? Então, é uma mudança aqui de... Eu acho que vem a pergunta, né, que alguém pode fazer de, será? Por que eles não usam inteligência artificial também? Porque quem é que está validando isso daí? Você tem que ter um humano na outra ponta para validar esse tipo de coisa. Né? Esses caras, eles são muito bons no que eles fazem. Quando eu submeti uma CVE para lá, eles me falaram algumas versões do software que eu estava testando que nem eu sabia que existia. E os caras responderam quase instantaneamente. Agora, está demorando semanas para responder e já está avisado aqui que talvez apareça com como é que fala? Um status diferente de não programado, né? Vamos ver o que acontece aqui, mas é ruim, né, Ale? Você acha que você está ajudando e você está só inundando os caras de problema do lado de lá, porque você faz por enxurrada, para você tanto faz, mas tem um ser humano na outra ponta que está validando. Eu ainda vejo um problema pior, cara. Sabe o que eu penso aqui, que eu acho que ainda é pior? Você usar IA para coisas boas, né, de forma correta, eu acho muito válido. A gente sempre fala que tecnologia existe para ser utilizada. O problema, tem muita gente que não sabe o que está fazendo, cara. Sabe essa turminha que acabou de sair da faculdade, se considera sênior porque trabalhou 6 meses num escritório de contabilidade e resolveu os problemas de uma conta Clipper que acessava o DBase em um computador que alguém copiou porque puseram ele na internet com Windows depreciado. Cara, sério mesmo, gente. Vamos brincar de ser gente grande, é isso que o povo está querendo fazer? É o ego. Descobri um negócio em ego que é sensacional. Então vou usar porque eu vou ganhar dinheiro com isso, vou submeter CVE. Porra, sério mesmo? Tá aí o que está acontecendo, cara. Eu acho que tem muito mais disso do que só volume, né? Ou seja, o cara não checa, manda sem filtro, os caras lá trabalhar. Então eles não estão ajudando a comunidade, eles estão dando trabalho para a comunidade, não é verdade? Eles estão fazendo o que eles deveriam fazer. Não, é porque assim, Ale, quando você fala de comunidade, eu penso em gente que está fazendo por amor, entendeu? Quando a gente pensa no caso do NIST, são profissionais que são pagos para fazer isso daí. Mas daí, assim,
não é porque apareceu 1000 vulnerabilidades que eles vão contratar mais 100 pessoas para trabalhar nisso daí. Porque chega uma hora, essa onda vai cair de qualquer jeito. E daí, talvez, a melhor solução seja essa. Contratamos mais gente ou mudamos a régua? Cara, muda a régua de lugar. A gente já trouxe aqui várias empresas que tinham um bug bounty superativo que cortaram. Porque o povo começou a submeter um monte de idiotice para ganhar uma grana. Né? Agora a gente está falando de um NIST, a varinha está mais em cima. Então a gente está falando de uma empresa que se preocupa com o mundo todo, não é verdade? Então as coisas são bem mais sérias do que parece, mas não adianta falar, cara. Né? O Ale, tem um outro detalhe aqui que é assim, ó, o que eu acho que pouca gente sabe, todo mundo pensa, sempre que fala de vulnerabilidade, pensa no CVE e vai direto no NVD dos Estados Unidos. Existem outros países que têm bancos de dados de vulnerabilidades também, e o Japão é um deles. O que a gente tem que ver agora é o que os outros países vão fazer, porque os outros países vão estar sofrendo a mesma coisa que os Estados Unidos está. É claro que é muito mais moral eu falar, eu tenho uma CVE, e essa CVE está nos Estados Unidos, né? Porque todo mundo conhece essa sigla, mas existe uma outra sigla em outros países também relacionada à vulnerabilidade. Mas esse aqui é um negócio que, infelizmente, afeta todo mundo. Afeta todo mundo, não tem jeito. Tá aí, né? O povo não se liga, e por isso que a gente fala, como a vovó já dizia, atualize seu computador e evite que ela pense a bênção até para abrir sua calculadora. Poxa vida, Lê, é assim, eu acho que a vovó já dizia, atualize seu computador e não deixa o antivírus mais velho do que o bolo de fubá, entendeu? A receita do bolo de fubá. Quem nunca comeu um bolo de fubá, né, velho? Exato. Bom, né? Não, mas a receita é velha, né, cara? O bolo é novo, mas a receita é velha. A receita acho que vem dos escravos, cara. Tanto tempo que isso existe, mas você vê, né? O povo não acorda para a vida mesmo. Bom, pesquisadores da Kaspersky identificaram... Lembra que o Kaspersky é ruim. Kaspersky é ruim, lembra disso, né? Por isso que nós vamos banir, né? Baniram o Kaspersky com um dos maiores laboratórios de investigação que tem no mundo, mas é russo, né? Então tem que dar pedrada nos russos. Pois é, não perguntaram quantas nacionalidades de pessoas diferentes eles empregam para fazer esse tipo de pesquisa também. Tudo bem, passou já. Passou. Então, os pesquisadores da Kaspersky identificaram um Lotus Wiper, né? É um novo wiper, né, destrutivo. O wiper é que nem varredor, vai destruir tudo que tem na frente. Para ataques contra empresas de energia e serviços públicos na Venezuela. Olha que beleza. Né? Então, o negócio apareceu lá na Venezuela. A amostra foi desenhada para apagar dados e inutilizar sistemas. O que reforça o caráter da sabotagem ao invés de espionagem. Ou seja, para estragar mesmo, para acabar com as empresas que cuidam da energia na Venezuela e outros setores públicos. Olha que beleza. E indica uma campanha focada para impacto operacional direto, ou seja, para parar, para criar problema. Por isso chama wiper, é para varrer do mapa mesmo e criar problema. Cara, Kaspersky é ruim, né? E o que chamou a atenção, por que a Venezuela agora? Será que algum comunista nervosinho que ficou bravo, que tiraram o Maduro de lá? Será que é isso? Ale, eu fiquei pensando nisso. Então, eu também não sei explicar o motivo, né? Quando a gente fala de wiper, são os programas que eles são apagadores. Ninguém tá aqui, você percebe que quando fala... Esse nome ele apareceu de novo no mundo quando começou a guerra da Rússia e Ucrânia, que você via que não era para o ransomware de eu vou pedir resgate, não. Era com fim malicioso. Então, a gente viu algumas coisas e a gente noticiou alguns desses tipos de malware nessa época. Tá? E agora, os caras têm alguma coisa que está sendo usada na Venezuela e relacionado com infraestrutura crítica, tá?
quem é que tem esse tipo de interesse? Eu realmente não sei. É alguma coisa, ou está sendo usado como laboratório, que eu acho que não precisava, né? Ou tem alguma coisa geopolítica acontecendo aqui que nós estamos perdendo. Enquanto fica todo mundo olhando pro estreito de Hormuz, entendeu? Exato, tá? Tá acontecendo alguma coisa desse lado e nós estamos perdendo. É interessante porque, vamos lá, os caras falam que usa scripts, que usa Diskpart e Robocop, né? Diskpart é um programa para fazer particionar o disco, para fragmentar o disco. E quando você perde a partição, para você conseguir achar ou criar exatamente aonde era ali, é muito difícil. Não digo impossível, mas digo muito difícil. Principalmente se tiver várias. E esse Robocop, eu fui pesquisar, eu nunca tinha ouvido nem falar. Eu falei, cara, estão zoando, né? É um programa que substitui o copy linha de comando do Windows, porque o copy que a gente usa, se a gente for pensar, ele vem da época do DOS, né? Da época do arco-íris preto e branco. Esse programa, ele não tem várias limitações, é um programa reescrito. Ele não tem várias limitações que os programas antigos tinham. Então, isso daqui, mais uma vez, é muito bem pensado, porque a notícia ainda fala destruir os mecanismos de recuperação e dificultar a restauração do ambiente afetado. Foi exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, né? É estranho, Alexandre. Eu não tenho a mínima ideia. Só que, se os caras estão, tá? Vamos pensar em mapa mundi. Se os caras estão na Venezuela, significa que eles estão na América Latina. Se está na América Latina, tá? Da Venezuela para cá, é uma bolinha de papel que você jogou e caiu no outro lado, né? Então, aqui é uma coisa que tem que ficar realmente atento. Cara, eu não tenho a mínima ideia. Eu fiquei pensando o que será que está acontecendo, porque alguém ia querer fazer esse tipo de coisa. Porque é coisa do tinhoso, né, velho? Vamos ser sinceros. Quando eu fico matando partição, criando um monte de partição em cima, é sobrescrita. Sobrescrita, o cara não vai conseguir recuperar. Né? Ele não vai conseguir recuperar. Essa é a sacada. Isso é maldade pura, velho. Mas aí que tá. Qual é o objetivo? A Venezuela não está em guerra. Você entendeu? A Venezuela não está em guerra. Isso daí, para vir para cá, para o nosso lado, né, exatamente, né? Principalmente a velocidade da internet é praticamente instantâneo. Foi achado lá. Mas é algo só para a gente ficar acho que orelhas em pé, tá? Porque isso aqui é sinistro. E a vovó já dizia, né? Atualize seu computador, cara. Não fica usando reboot aí para ficar iniciando a máquina, reiniciar a máquina, como o milagre do domingo, né? Vai na missa, você chega em casa, contra o Alt-Down e fala assim, agora aguenta mais uma semana, né? Já foi, né, cara? Foi na missa e você espera que faça sozinho. Cara, mas eu acho que a vovó já dizia outra coisa também. Atualiza seu computador e não fica esperando o hacker mandar flor primeiro, entendeu? Tem um monte de gente que fica esperando, né? O Tom Cruise voltar da estação espacial, umas coisas malucas assim, né? Então aqui, imagina só. Mas tem cara que ainda faz pix para motoboy entregando flor, viu, cara? Então, aqui nós temos, né? Vamos ver o que está acontecendo. Ai. E aquele produto que todo mundo usa, acha lindo, né, cara? Cara, aqui tem um negócio que não entra na minha cabeça. Sempre que a gente tem algo em um local compartilhado ou de forma compartilhada, é aquela história que o segredo deixou de ser segredo. Você não sabe para quem você mandou um link e se aquela pessoa passou o link para outras pessoas também. Então, algo que você está compartilhando, de repente, não é só para aquela pessoa que você acredita ter enviado só para ela. Você não fez os controles de forma correta, né? Viu na tela lá, compartilha o link. Ele falou, vou mandar só para o cara, só ele vai ter, só ele vai acessar.
E esse link está rodando o mundo inteiro. Pois é, eu estou falando do SharePoint. Né? O SharePoint, que é a alegria dos CISOs pelo mundo, né? Que sai falando assim, não, bota no SharePoint, bota no SharePoint, bota no SharePoint. Pois é, mais de 1.300 servidores de SharePoint da Microsoft estão vulneráveis a spoofing, ataque de spoofing. O que é um ataque de spoofing mesmo, Amati? O cara pega, eu finjo que eu sou você, concorda? Exatamente, você consegue se passar por outra pessoa. Então, num caso desse daí, pensa a gravidade. Alguém externo consegue se passar por você dentro da sua empresa. Pois é. E aí, essas falhas que estão acontecendo, eles vão afetar instalações on-premises, né? E exploradas de uma forma ininterrupta, assim, massiva, com risco de execução remota de código, roubo de chave de autenticação, acesso persistente a ambientes comprometidos, porque você está dentro da empresa. Você está de uma forma autenticada dentro de um local que você não deveria estar. Concorda comigo? Por quê? Porque teu link de compartilhamento fica andando para lá e para cá, e de repente eles nunca pensaram que em um ambiente que está teoricamente controlado, porque as pessoas estão compartilhando entre uma unidade, uma empresa, uma companhia, né? Eu não imagino o nego começar a fazer um monte de busca internamente para tudo quanto é lado. E a coisa desandou, cara. Mais de 1.300 servidores da Microsoft apresentando problemas de spoofing. E aí a coisa fica feia. Isso aqui é brabo, hein, Amati? Isso aqui é brabo, hein? Ale, vamos lá. O que me chamou a atenção nessa notícia? Duas coisas. A primeira é a seguinte. A quantidade de servidor SharePoint que tem pelo mundo. Daí eles falam que mais de 1.300. 1.300 é uma esquina qualquer do Brasil, entendeu? Então, essa quantidade ela é pequena para o tamanho do parque de SharePoint pelo mundo. Essa é a primeira parte, tá? A outra coisa é o seguinte, isso aqui afetava as versões desde o SharePoint 2016, 2019. Essa cara que você fez mesmo. SharePoint de 10 anos de idade. Então, significa que ninguém está ouvindo o conselho da vovó, Lê. Ninguém está ouvindo. Nem o conselho de ninguém. Não faz 3 meses, cara, que tem um bafafá, comecinho desse ano aqui, teve um bafafá danado, em janeiro, né? Todo mundo saiu correndo porque a Microsoft simplesmente falou assim, SharePoint anterior a 2016, a gente não vai dar mais suporte, não vamos mais aceitar acesso. Aí ficou 16, 19, coisa, 10 anos atrás. Agora, desandou de vez, porque está aparecendo problema de spoofing nesses antigos. Ou seja, acabou a mamata, cara. Vamos acordar para a vida e manter as coisas atualizadas, porque nem a própria empresa que inventou o negócio quer manter mais o negócio ativo para os outros. Ninguém está percebendo isso. É muito estranho. É muito estranho, muito estranho. E daí, assim, o problema, tá? Que não é bem problema, mas acontece com várias outras coisas, e a gente já comentou, é o produto ser muito bom e o produto continuar funcionando. Porque se o produto parasse de funcionar, era uma coisa, você obrigava o cara a fazer. Mas como o produto é muito bom, ele continua funcionando, né? E daí, assim, existe um outro detalhe. Você migrar o SharePoint, cara, é uma tristeza. É uma dor de cabeça gigante. É uma dor de cabeça gigante. Daí, pensa no cara que tem um parque enorme disso daí. É claro, se o produto tem mais de 10 anos, tá? O cara ele tem que pensar na atualização e ele tem que pensar em maneiras de proteger esse tipo de servidor aqui. 1.300, perto do montante da Microsoft, é pequeno. Só que depende da empresa e depende dos dados que estão lá dentro, o estrago pode ser gigantesco.
Então, como a vovó já dizia, atualiza seu computador e faz com que seu notebook pare de chiar que nem panela de pressão, cara. Já deu, né? Até quando você vai acordar para a vida, cara? Ale, talvez quando o cara atualizar o computador dele, né? E não reclamar que tá demorando. Porque pode demorar mais do que o cara ficar na fila do banco, né? Tem gente que ainda vai no banco, né? Eu conheço um monte de... Assim, depois de certa idade, então, mora no banco, se bobear. Se deixar, mora no banco hospital. Só para ter enfermeiro e nego querendo... Posso ajudar no caixa eletrônico, né? Mas, ó, vamos lá. Você não tem o que fazer mesmo, então, se você tem tempo para perder lá, esse tempo aqui não é perdido, é um tempo investido, né? Tempo da atualização. Ah, meu Deus do céu. Bom, agora a outra da CISA. A CISA ordenou os órgãos federais dos Estados Unidos para corrigir uma falha no Defender, Microsoft Defender. Cara, olha que louco. Esse alerta veio da CISA. Não veio nem da Microsoft. A CISA falou assim, vocês são do governo, corrijam essa falha do Defender agora. Porque já está sendo explorado em ataques de Zero Day. É uma vulnerabilidade tratada para lá de urgente, porque permite a elevação de privilégio, né? E amplia o controle do invasor sobre as máquinas afetadas. Chama Blue Hammer, a falha, e você já tem patch disso na Microsoft. Agora, você vai esperar o quê? Vai ficar sentando, trocando ideia com a vovó por telégrafo? Para ver o que ela sugere para você fazer? Atualiza, caramba! Ale, eu nunca tinha ouvido falar esse nome. Essa foi uma outra coisa que me chamou a atenção. Enquanto eles falam desse daqui do martelo azul, né? Que eles estão falando que está sendo ativamente explorado, eles falam, por outro lado, que no setor público, né? O CISA defende uma instituição que defende principalmente o governo, mostra a importância de atualizar as coisas o quanto antes e não ficar esperando um sinal de comprometimento. Só que a gente tem os dois lados aí, né? Se eu for pensar coisas que podem acontecer, as empresas elas têm as janelas delas de atualização, que a gente sabe que essa janela ela pode ser maior e coloca em risco o negócio inteiro, e mostra a importância de ter uma equipe de threat hunting para ficar monitorando a rede e o comportamento das máquinas. A próxima notícia está relacionada, mas a vovó falava outra coisa, né? Atualize seu computador e impeça que seu modem, seu mouse, ele peça aposentadoria antecipada. Tem computador que está mais desatualizado que fofoca de vizinho, cara. Você espera o quê? Cara, é estranho, cara, porque a impressão que eu tenho até hoje, isso não é de agora, eu tenho essa impressão faz uns 15 anos já. A Microsoft, ela guarda na meia muita informação que não é divulgada, mas muita informação. Tem muito comando, tem muito brecha, atalho, situações que ajudam o desenvolvedor, que ajudam o cara que cuida de infraestrutura, mas que eles guardam no bolso, cara, não conta para ninguém. Aí, uma hora ou outra, um cara mal intencionado descobre uma coisa dessa, explora para o lado errado, e aí aparece um Blue Hammer. Aí, o martelo azul. Vai vendo um negócio desse. É o Thor Smurf, cara. É o Thor versão Smurf. Cara, só podia dar certo. E aí, vamos lá. Teve um vazamento também do Windows, né, de Zero Days no Windows, para ataques que correu agora, cara. Então, os caras estão vendo que ataques reais, em 3 falhas diferentes do Windows, que começou a aparecer sem parar. Uma é esse Blue Hammer que a gente acabou de falar. Outra chama-se Red Sun. Então, martelo azul, sol vermelho, né? E o Undefend. Undefend é ótimo, cara. A gente tá falando de Defender, tem o Undefend.
Duas dessas daí é diretamente associado com o Microsoft Defender, permite escalada de privilégios até o cara virar system, que é a coisa mais alta que tem dentro do Windows. E a terceira, né, que deve ser esse Red Sun aí, pode ser usada por um usuário comum, né, para bloquear atualizações de definição do Defender. Olha que louco. Os caras criaram um negócio que simplesmente ele impede atualizações, cara. Ou seja, é a maldade, né, personificada em bytes mesmo. Cara, onde eu vou parar, bicho? Ale, não tem muito para onde ir. Só que qual é eu acho que o maior detalhe, por que essas notícias elas estão ligadas uma na outra? Porque, de alguma maneira, tá, vazou o código que explorava essas vulnerabilidades. A Microsoft ela lançou a correção do Blue Hammer agora no Patch Tuesday de abril. Então, uma semana atrás, 2 semanas atrás, foi o que eles liberaram isso daqui. Pronto, esse está corrigido. Os 2 outros ainda não. Só que apareceu o código que explora esse Zero Day. Então é por isso que a CISA está desesperada também e falando, cara, corrige isso daí porque não dá mais tempo. Porque se o cara tiver no seu ambiente, tá? Agora, a gente percebe uma coisa muito clara. Patch Tuesday, então, segunda, terça-feira do mês. Tá? Segunda, terça-feira do mês. Exatamente. Agora, os caras estão falando, já foi corrigido, existe o programa que explora. Quanto tempo as empresas demoram para corrigir, para atualizar suas máquinas? Aqueles relatórios que eu estava olhando do ano passado, a média das empresas, coisas simples, eles demoram para corrigir 6 meses. Coisas sérias. Então, olha que coisa, olha que antagonismo. As simples, 6 meses. As sérias, por ser sérias e envolver um monte de ambientes híbridos diferentes, chegam até 18 meses. Isso é 1 ano e meio, cara. Ou seja, o cara ele não consegue nem criar, como é que eu vou falar, mitigações para isso. Os caras começam a fazer aquele desespero, né? Tira acesso, corta aquilo. Né? Um monte de empresa está cortando o Office para tudo quanto é lado. Tem gente achando que é economia, mas não é economia. São outras falhas que eles começaram a entender que estão acontecendo. São outras vulnerabilidades que passam a chamar a nossa atenção. Essa semana eu comentei até com a Mati que eu estava fazendo uns cadastros dos quais eu sou obrigado a atualizar todo ano. E eu recebi a informação que, não estou brincando, 28 órgãos diferentes passaram a ter acesso a minhas informações. Órgãos governamentais que eu nunca ouvi falar na minha vida. Tá? Dos 28, 3, 4 eu conhecia. O resto, nunca vi falar na minha vida. Ou seja, como o Mohamed me disse, são mais 28 oportunidades de vazamento. Então, assim, por que a gente está sofrendo situações estranhas com Windows, comportamentais de empresas como NIST? Por que a gente está vendo a Kaspersky levando um lado tão alto de desenvolvimento em pesquisa? Por que a gente está vendo a CrowdStrike mudar tanta coisa de base de reconhecimento de informação, como a Palo Alto também utilizando inteligência artificial de verdade? Não é a mesma coisa que muito nego fala que tem aí, que é só fachada, viu, gente? E será que ninguém está vendo essa mudança, né, comportamental que está assim no nosso dia a dia acontecendo? A gente está trazendo umas putas de uns perrengues para vocês desde o começo do ano, gente. Não que não estivesse trazendo antes, mas de janeiro para cá, a gente está tendo uma virada de mesa de situações muito mais impactantes que ninguém está acordando para a vida. Não é verdade, cara? Então, Ale, a galera joga na análise de risco, entendeu? Nunca aconteceu até agora, não vai acontecer comigo e espera que não aconteça. E o dia que acontece, a culpa é daquele que não pode se defender. A culpa é do sistema, a culpa é do hacker, né? A culpa não foi
dos sistemas não atualizados, né? Ninguém fala, a culpa foi do sistema não atualizado, ninguém falou isso. Louco isso, cara. Louco. Aí depois a vovó diz, né? Se não atualiza, na hora que você vai entrar na reunião, a máquina dá um boot sozinho e você não sabe por quê. Por que você acha que está acontecendo? Patch Tuesday, a Mari falou, é toda terça, né? Passa 2 semanas, se não mudou, ele vai fazer de forma obrigatória. Ale, eu ia falar para você o seguinte, minha avó já dizia o seguinte, atualiza seu computador e lembra, patch atrasado é igual feijão esquecido no fogo, só dá problema. Prejuízo, problema e fome. Cheiro, né? E o cheiro de queimado. Pelo amor de Deus. Para lavar a panela depois não tem jeito, o patch atrasado é igual, para consertar... E essa moda pega, a gente vai dar risada, hein, cara? Muita gente não ouve falar disso aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, há um bom tempo, já existem negociadores de ransomware. No mesmo tempo que tem um negociador de sequestro do GAT lá da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Civil acho que é GOES, né? GAT é a militar. E aí que o cara vai lá tentar negociar com o bandido que está com refém e tal. Agora tem, há um bom tempo já nos Estados Unidos, negociadores de ransomware para ver se baixa o preço. Não, mas não segura mais um tempo, não divulga tudo agora. Pois é, um ex-negociador, que é até o nome do cara, Ângelo Martini, de 41 anos, ele admitiu ser culpado por conspirar com o grupo Black Cat, né, para atacar empresas nos Estados Unidos em 2023. Ou seja, o cara ganhava 2 vezes. Ele ganhava da empresa e ganhava dos caras que estavam implantando ransomware. Né? Ele fazia um bem bolado ali no meio de campo, ele estava com o pé sujo, né? Os caras falavam com o pé sujo. Enquanto ele trabalhava para as empresas de resposta a incidente, né, que era a Digital Mind, ele ajudava a maximar, ao mesmo tempo, né, ele passava informações confidenciais sobre as posições de negociação que estavam ocorrendo, limites de seguro, como que os clientes estavam discutindo ali no background e compartilhava com os criminosos. E os criminosos chegavam a fazer o quê? Aumentava a negociação para ter um máximo de lucro em cima do ransomware. Cara, não falta mais nada, né, velho? Falta mais nada. Não falta mais nada, porque ele confessou ter participado, junto com outros 2 seres, né, da implantação do malware do ransomware Black Cat em várias outras vítimas, dividindo o lucro do resgate. Cerca de 1,2 milhão de dólares em um único caso. E daí, assim, notícia fala, o caso ilustra o risco do conflito de interesse interno na cadeia de resposta a incidentes. E aí, você vai confiar em quem? Você vai confiar em quem? Pensa bem, Alexandre. O cara não atualiza. Olha o tamanho da bola de neve. O cara não atualiza. A hora que ele pega o ransomware, o cara que vai ajudar ele é o cara que está só alfinetando o boneco de voodoo dele. Entendeu? Cara. E aí depois a vovozinha, né? Fala assim, atualiza logo para de reclamar das suas telas azuis aí, né? Blue screen of death, como diriam os... E fica culpando o Mercúrio, fica culpando todo mundo. Olha lá, igual o Murilão, né, cara? O Mercúrio retrógrado, né? Cara, mas eu acho o seguinte, minha avó, ela falava, atualiza o computador, porque senão ele vai ficar mais lento do que internet de hotel. Pô, internet de hotel foi foda. Ai. Depois que eu vi uns caras falando que a internet do clube tá melhor que da casa dele, por isso que ele tá trabalhando no social, eu entendi isso. Gente. Bom, vocês acham que fica só por aí? E nossa D-Link querendo voltar às paradas de sucesso que não aguentou, né? Tem uma nova campanha do Mirai. Mirai é uma botnet gigante, tá? Gigante.
acho que foi a que mais impactou o mundo nos últimos anos, a Mirai, e está tendo uma nova campanha de ataque da Mirai que está explorando Command Execution, né? Remote Code Execution. Travou tudo aqui o cérebro. Remote Code Execution para equipamentos da D-Link, que são o quê? Depreciados. A gente já cansou de falar, você tem lá o seu roteador, você não troca, não atualiza, faz nada, larga lá. Virou amiguinho dos caras da Mirai. Né? Os caras estão aproveitando esses equipamentos depreciados, né? E está aí usando e abusando da possibilidade de utilizar esses equipamentos para aumentar ainda mais a sua rede botnet. Né? Só que o que acontece? 13 meses, ou seja, 1 ano e 1 mês, que isso já foi divulgado. E a pessoa ainda não acordou para a vida, continua achando que está tudo certo, que nada vai acontecer. Por isso que a gente está falando das vovozinhas hoje. Fala o quê? Não sei nem o que falar, Márcio. É assim, você percebe que as pessoas elas não se ajudam. Que na maioria desses casos de problema, a pessoa ela gerou esse problema. Ela gerou o problema para ela mesma. Tem uma vulnerabilidade que faz 13 meses, tá? Que ela já foi divulgada, ninguém atualizou, então faz 1 ano, ninguém fez absolutamente nada, parecida com a outra, o pior, né? Essa daqui ainda faz 13 meses. A outra é a vulnerabilidade de 10 anos, né? Ou sei lá, qual vulnerabilidade. Nós pegamos uma desse SQL Injection, comentamos há 3 semanas atrás, que Exato. Tem 18 anos já, cara. Tem outra de 22 anos que nós comentamos aqui. Para, cara. Então, é assim, depois não adianta, acho que não adianta colocar a culpa, né, no hacker ou em alguém, ou meu computador. Cara, existe um problema. Sai da novela, né? Sai do ficar rolando o feed infinito de qualquer que seja o aplicativo que você esteja usando e tenta se inteirar dos equipamentos que você tem na sua casa, do tipo de problema que você tem, porque nesse tipo de caso aqui, a Mirai, ela vai atacar outras empresas, ela vai atacar governos, e no final da história vai aparecer o seu endereço IP, você como culpado lá. E não tem essa, fui vítima. Pô, sério mesmo, vai jogar uma dessa de coitadinho, né? Vai pôr a culpa em quem, mais uma vez, não pode se defender. É estranho o negócio, né? É difícil. Difícil tentar ajudar. Difícil mesmo. Vovó já dizia, computador sem patch é que nem porta aberta com a plaquinha, ainda sem bater. Exatamente. Minha avó falava o seguinte: atualize seu computador e evite que o navegador abra mais aba que a fofoqueira do grupo da família. Cara, a gente devia botar... depois a gente podia fazer uma de pérolas da WhatsApp, cara. Você falou grupo da família. Tem umas coisas que aparecem no WhatsApp que a gente tem que começar a divulgar, cara. Ou o povo é muito imbecil, ou então, sei lá o que está acontecendo. Sinceramente, não sei o que está acontecendo. Bom, vamos dar alguma notícia que presta para a gente não ficar mais triste, que nós já ficamos a noite inteira hoje, né? A Espanha desmantelou né, uma plataforma gigantesca de mangá, tá? Gigantesca de mangá, aqueles do japonês que tem o zóio grande, né? Os caras são japonês, faz desenho com o zóio grande, né? E olha quanto de grana esses caras conseguiam com pirataria de mangá, cara. 4.700.000 dólares o impacto. A gente já falou de uma aqui faz umas 2 semanas que a polícia fez, que a Interpol fez junto com a Filipinas, né? Não era que a gente falou que era um negócio que teve, eu não lembro direito onde foi, e foi uma grana, e agora 4.700.000 dólares, e ainda prenderam 4 pessoas, autoridades espanholas, cara, né? Em Almeida, cara. Eu nunca ouvi falar dessa cidade. Mas tudo bem, o grupo está em atividade desde 2014.
né? E avaliado em cerca de 47 milhões de usuários. Tá? Milhões de usuários. E esse 4 milhões, aqui eu estava falando de dólar, mas não é dólar, não. É euro, cara. É mais grana ainda, cara. É mais grana ainda, cara. É mais grana ainda. É. Aí eles fazem um monte de coisa com propaganda ainda de programa adulto, expondo menores. Cara, acertar a raquetada no lugar certo, cara. Pô, Ale, vamos lá. A gente tem, mais uma vez, a gente está mostrando que a polícia funciona. Mas pensa bem, esses caras estão em operação desde 2014 também. Olha só. Desde 2014 esses caras estão em atividade. Então, faz muito tempo que os caras estão, sei lá, se divertindo, tirando sarro, até a hora que a casa cai. Daí tá bom, pronto. Entendeu? Caiu agora. Pensa bem, se esses caras aqui começam, né? Quem é que o dono do mangá pedindo restituição, pedindo como é que fala? Indenização. Indenização, né, dos prejuízos que eles tomaram até agora, né, a dor de cabeça que vai dar. Agora, daí chora, né? Daí chora, daí põe a culpa em outro alguém, né? Aqui não tem como colocar a culpa nem no hacker, nem no sistema que estava lento. Cara, quando os caras estavam dando geral lá, a Polícia Nacional da Espanha, eles descobriram 2 pendrives escondidos, eram carteiras frias de criptomoeda, cada uma 400 mil euros. Então, assim, cara, eu fico pensando, todo dia eu penso nisso, cara. Cada vez que eu olho para o meu celular, alguém me manda uma coisa, que tá um vídeo que já passou em 30 lugares diferentes, e tem um idiota apontando o dedo e falando, olha isso, olha até o fim, olha agora. Ou então o cara solta aquela frase célebre, né? Eu podia morrer e não saberia que isso aconteceu. Né? Eu não podia ficar sem saber disso. Você não poderia ficar sem... Cara, que saco, cara. Assim, todo mundo agora é espertão. Você acha que todos esses caras estão ganhando dinheiro de forma lícita? Sério mesmo? Eu pego um vídeo, boto o dedinho assim e fico falando, ó, agora. Aí boto o cara assim. Cara, o QI de macaco tá muito maior que o nosso faz tempo já. Tá. E dos dois lados, quer dizer, dos dois lados não, né? Eu acho que quem está fazendo sabe exatamente o que está fazendo. O pior é quem está assistindo. E comprando as porcarias, né, cara? Porque você está comprando, você tá endossando um monte de propaganda merda. E outra coisa que não entra na minha cabeça. A gente fala com um monte de gente e o cara fala assim, não, eu só entro aqui para ver por distração. Essa pessoa não entende, por mais que você desenhe, que você mostre, que a distração dela está dando dinheiro para outra pessoa que não merece um centavo seu. Isso é o mais triste. Isso é o mais triste. Ah, mas eu não concordei com nada. Você acessou, meu amigo, você assistiu. Você ficou ali 1 minuto olhando, 30 segundos olhando o que seja. Você acabou de endossar aquela merda toda, mesmo sem prestar atenção. E os caras que largam, então, a mídia social em cima da mesa, sai e fica lá rodando. Não, exato, consumindo a internet e né, depois reclama que a internet está lenta. Se expondo. Né, se expondo, né, e daí aquilo lá, você assistiu tudo aquilo lá, não foi eu, não estava assistindo, não, o seu celular assistiu por você, né. Eu vou contar uma última história, antes, né, minha avó me contava essa história também, né, tinha um bar que tinha o louco, né, então todo bar tem um louco lá no bar que fica passando por lá, e daí tinha o espertão do bar, nessa época tinha 2 moedas. Então, você tinha uma moeda grande que valia menos e uma moeda pequena que valia mais. De vez em quando acontece isso, né? Sei lá, troca o dinheiro e tem as moedas de cores diferentes e valores diferentes, e nem sempre a moeda pequena significa que é a moeda de menor valor. E daí, todo dia o espertão do bar chamava o louco e falava, vem aqui, escolhe uma moeda.
e o louco ia lá e pegava a moeda grande. Daí o cara ficava zoando o louco e o louco ia embora, tá? E todo dia isso acontecia. E teve um cara que assistiu isso daí e o cara ficou muito incomodado, ficou muito nervoso, tá? E o cara chamou o louco depois de uma cena dessa e falou assim: cara, você não percebeu ainda que a moeda pequena ela tem um maior valor? Ele falou. Daí o louco falou: o dia que eu pegar a moeda pequena, a brincadeira acaba. Mas só que acontece. Quem era o louco na história? Quem era o idiota na história? Né? Então, o ponto é exatamente esse. Alguém está fazendo com plena consciência do que está fazendo. O povo tá demais, cara. Tá demais. A idiotice está exacerbada, as pessoas não atualizam coisas básicas. A gente dá uma notícia aqui, eu vejo pessoas sendo impactadas 6 meses depois, 8 meses depois, tá? E as notícias que a gente dá aqui, tem muita coisa que a gente pega em primeira mão, antes de sair nos meios de comunicação e tal. Mas, cara, 8 meses depois, já saiu até na Praça Nossa, cara. Capaz da véia da Praça Nova. Aceitar! Já sabe no negócio, você tá marcando ainda, cara. Que tristeza. Bom, é isso. Mais um super programa do Red Zone para vocês, para acordar pra vida! Véia surda dos infernos! Né? Fazer o que com vocês, né? Eu, Alexandre Melini. Beijo, até semana que vem. Reflitam. Pense um pouquinho, lembra da vovó. E para fachar, ele abate. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, provocativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.